Lula viajará aos Estados Unidos para encontro com Trump na quinta-feira. Dito hoje, né? Você vai assistir o vídeo hoje. Boa. Pois é, hoje. Então, cara, os encontros com Trump, né, estão entrando meio que pra história dos Estados Unidos, né? Pra história micro, assim, mas eu destaco os momentos lendários do Trump desse encontro aqui com o Zelensky, né? Quando ele mete essa pose de mãos de yogi, não sei se você sabe, né? Que o Trump é um Brahmin. E ele domina, e, tipo, o yogi, ele é um mestre yogi, assim, de altíssimo grau. Quando ele faz isso aqui, cara, é porque ele tá reunindo poder, assim, tipo, nível máximo. É bizarro. Pois é, e aí... Eu vou botar um pouquinho do vídeo, depois eu vou explicar o contexto, né, mas... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around... Enfim, era o J.D. Vance esculachando o Zelensky, né? Eu nem me lembro o que suscitou isso. Eu acho que o Zelensky tava pedindo mais ajuda... Só que ele tava. Pra variar. Ele tava falando de uma forma meio tipo, cara, vocês não me ajudam o suficiente, sei lá o quê. Pô, eu tô todo fodido, vocês não me dão ajuda, bababá. E o J.D. Vance meteu essa intervenção pra falar que tava sendo desrespeitoso e a conversa degringolou e virou meio que os três brigando, né? God bless, you will not have war. Don't tell us what we're gonna feel. Sabe, o próprio Trump falando, don't tell us what you're gonna feel, né? Não nos diga como nós devemos nos sentir. Pois é. E aí tá na dúvida, cara, será que o encontro com o Lula vai ser amistoso ou vai ser nesse estilo Zelensky? Será que vai ter esse momento no Salão Oval, né? Tipo, isso acabou virando, se você é fã, né? Um momento clássico, assim, tipo um Trump moment. Ele coloca um líder mundial nessa cadeirinha, ele senta nessa cadeirinha, ele faz essa exata pose e ele coloca alguns ministros de lado, né? Às vezes tá certo, às vezes dá errado. Às vezes ele moga, né? Às vezes dá errado com focado do Zelensky. Mas assim, ele já extraiu muitas concessões de chefe de Estado nesse modelo exato de reunião, né? Sim. Teve reunião assim com o cara da África do Sul, teve reunião assim com o Keir Starmer, que é do Reino Unido, teve o cara da Alemanha. Várias pessoas já passaram por essa exata situação, né? O Ursula von der Leyen também, né, e tal. Enfim, uma porrada de gente e a maior parte das pessoas acabou cedendo, né? A única coisa que deu errado foi Zelensky. Pois é, mas o que eles vão discutir? Então, o foco, pelo que foi divulgado, é segurança e coisas comerciais, né? Então, o governo americano, ele tem se esforçado muito para tentar destruir as facções de tráfico de drogas, né? Os cartéis, como os americanos chamam de tráfico de drogas na América Latina. Então, meio que o casus belli para eles invadirem a Venezuela e sequestrarem o Maduro foi o envolvimento dele com tráfico de drogas para os Estados Unidos. Tem notícia dele trabalhando junto com o governo mexicano para fazer prisões de grandes criminosos lá do México. Na Colômbia também estão trabalhando junto. E o Brasil está cada vez mais entrando nessa rota internacional do tráfico. Então isso é um dos assuntos que deve ser tratado. E também questões comerciais, porque aquilo, né? Guerra fria entre Estados Unidos e China. O Brasil é um aliado bem próximo dos dois ao mesmo tempo, né? Então a gente é aliado próximo dos Estados Unidos de mais de século já, talvez. E, cara, desde, sei lá, de uns... Com certeza, pô. Pois é, e de uns 25 anos pra cá a gente ficou muito próximo da China também, até porque a nossa economia chinesa é bem complementar. Então, a China basicamente produz bens industriais, né? 25 anos atrás eram bens mais vagabundos, hoje em dia são bens melhores. E o Brasil vende minério de ferro e soja pra eles, essencialmente, né? Sim, e cara, só aí apartando os temas, né? Mas questão de crime organizado, então os Estados Unidos têm contestado demais essas rotas tradicionais de tráfico de drogas que são ali, né? Pelo Mar do Caribe, até às vezes pela parte do Pacífico, né? Então, acho que o primeiro submarino que o Trump explodiu, o submarino ilegal que o Trump explodiu, foi inclusive pelo lado do Pacífico. Tá no... um bom momento pra mostrar um mapa. Deixa eu ver se eu acho um mapa pra mostrar. Esse aqui talvez seja interessante, né? Que é o seguinte... Aqui em cima você tem... Eu vou abrir direto no Instagram. Aqui em cima você tem os Estados Unidos, né? E a grande maioria das rotas passa pelo Caribe. Afinal de contas, a Colômbia é o grande produtor. E os países andinos, sobretudo, né? Colômbia, Venezuela, o Peru e tal. Bolívia, são os grandes também. produtores. E eles vão direto ou pelo Caribe ou pelo Pacífico. Muitas vezes passam pelo México, muitas vezes não. Vão direto pelos Estados Unidos. E o Brasil meio que tá nessa rota super tradicional, que era a rota meio que do Pablo Escobar e etc. O Brasil não precisa se envolver muito. Mas no tráfico mais contemporâneo já tem mais coisa pro Brasil se meter. Exato. Justamente que os Estados Unidos conseguiu conter, né, ou dificultar bastante o trabalho das facções. Porque você vê, você tem o maior mercado consumidor de droga no mundo, que é os Estados Unidos. E aí você tem a cordilheira, né, a espinha dorsal de todo o tráfico de coca também, que dá na América Latina. Então é isso. A pessoa falou exatamente. Vai da Colômbia até a Bolívia, né? Isso tudo gera questões políticas em todos esses lugares, direitos dos cocalheiros, povos originais, mistura essa
faz uma bagunça absurda, mas é isso, né? As pessoas atravessam ou o Mar do Caribe ou fazem essa rota pelo Pacífico. E o grau de inovação desses traficantes estava aumentando muito, né? Teve um período ali meio de negligência que foi benigna para esses traficantes e eles aprimoraram sua metodologia. Então tinha lá o caso do engenheiro russo que fazia esses submarinos mambembe, assim, né? meio improvisado, para os traficantes do Peru e tal. São um dos primeiros escândalos dessa passagem do Trump. Depois ele só começou a explodir barquinhos cheios de droga pelo Caribe inteiro. Isso tem colocado estresse nessa cadeia, né? Vamos dizer assim. E o que tem acontecido como consequência, né? O Brasil, que tradicionalmente supre, né, a demanda por drogas, cocaína e maconha, principalmente, para fora dos Estados Unidos, né? Então o mercado europeu, hoje em dia cada vez mais o mercado africano e o mercado asiático, os caras do PCC estão tipo... Pô, Pois é. Pra gente é altamente plausível fazer uma via que seja mais indireta, né? Ao invés de ir por cima, as coisas descem os Andes, atravessa a fronteira do Brasil, que é porosa, tão porosa quanto pode ser, então atravessa o Mato Grosso, já vai ali pro eixo, né, para São Paulo, né, o Mato Grosso do Sul preferencialmente, já pega aquele eixo para São Paulo, Porto de Santos, e aí a gente já falou, já fez vários episódios sobre isso, como tem toda uma engenharia também, né, meio com uma cirurgia de casco de navio para poder encher de droga o barco, e aí, meu irmão, para onde ele for, aí isso é um problema de quem vai receber. E a gente também já viu que o PCC já está operando células em Massachusetts, na Flórida e tal. Então, o Brasil já está fornecendo droga também no mercado americano. E o diagnóstico que chegou, né? Enfim, a gente ficou sabendo através do embaixador americano aqui no Brasil tem um diagnóstico claro, assim, tipo, a organização criminosa no mundo que tem maior potencial de crescimento nos próximos, sei lá, 5 a 10 anos, no mundo, tá? É o PCC. E essa é uma oportunidade de ouro que o Trump acabou produzindo. Então, é natural que ele queira, tipo, porra, eu vou cortar o Caribe, mas aí eu vou abrir um problema que pode ser até pior, né, cara? Assim, fiscalizar o litoral brasileiro é um problemaço. Pro Brasil até, enfim. Pois é, então vamos ler um pouquinho aqui do que a Folha trouxe na matéria deles. Então, Lula vai discutir com Trump cooperação em segurança pública e investigações comerciais em encontro nos Estados Unidos. Então, minerais críticos também é um assunto relevante. Eu vou falar um pouco sobre a minha opinião disso, né? Que essencialmente não é que eu acho que é irrelevante, mas eu acho que o pessoal tá enchendo um pouquinho demais a bola. Tá na crista da onda agora. Dessa coisa de Rare Earth, né? Mas, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai discutir em seu encontro com o americano Donald Trump, nessa quinta-feira, a proposta brasileira para cooperação em segurança pública, que inclui colaboração no combate ao tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Também pode estar em discussão a cooperação com terceiros países da região. Vale a pena lembrar que essa investigação meio de crime de colarinho branco, né, que lavagem de dinheiro meio que feita com os Estados Unidos, rende muito bons frutos, né? Na época da Lava Jato tinha muita investigação americana de a refinaria de Pasadena, sei lá o quê. Porque se a Polícia Federal no Brasil, por ela ser um pouco mais distante do crime comum, ela já consegue ter um certo grau de independência e por isso faz investigações melhor do que muitas vezes, né? Não em todos os casos, mas algumas vezes, do que as polícias civis estaduais brasileiras. O FBI, então, puta que pariu, só tá tão distante que, mano, difícil o cara do tráfico brasileiro corromper o FBI inteiro, sacou? Não vai conseguir. Tipo, hoje em dia também já tá provado, né? Assim, se você é de esquerda ou de direita aqui, os Estados Unidos esteve muito por detrás da Operação Lava Jato, no geral. O pessoal nacionalista tende a apontar que foi uma postura de má fé, né? Que a intenção era desarticular os setores mais complexos da economia brasileira. Eu não acho que chega a tanto, tá? Mas, assim, definitivamente teve uma interferência americana nisso, porque estava começando a afetar os Estados Unidos também. E aí ele só fala, Sérgio Moro, melhor ainda, Deltan Dallagnol, chega aqui, vou te mostrar as provas que eu tenho, e você volta, e aí você arranja as coisas aí em Curitiba, entendeu? E, cara, o potencial que isso tem pra, enfim, ser também catastrófico para a economia brasileira, eu não acho que vai afetar setores tão... como eu posso dizer isso? Né? Setores reais, assim, da economia, né? Tipo, sei lá, Lava Jato destruiu... Lava Jato destruiu, sei lá, construção, naval, né? Porra, petroquímica e tal. Eu acho que se tivesse uma grande investigação sobre PCC e Comando Vermelho e lavagem de dinheiro, ia afetar, tipo... Posto de gasolina em São Paulo. Cara, posto de gasolina, marca de influencer, assim, né? De maquiagem, não vou dar nomes. Açaí, né? Tá provado agora que
Qual é o nome daquele treco? Que Oakberry. é Oakberry, tinha, Nossa, é caro pra tinha cacete. sócio, né? Enfim, sociedade próxima. E essas meio que empresinhas ficam nesses portfólios desses fundos esquisitos de São Paulo. Não acho que seria tão catastrófico, mas eu acho que em algum nível, cara, poderia ser até benéfico pro Brasil. Não, sem dúvida honestamente. seria benéfico, sem dúvida. Sabe, é porque a Lava Jato hoje em dia nego debate, né? Mas isso eu acho que só ia ser bom, né? Pois é. Enfim, a proposta foi apresentada por integrantes do governo brasileiro a seus contrapartes americanos em abril. Além disso, na pauta do encontro entre os dois chefes de Estado, estarão as investigações da seção 301 que o governo Trump abriu contra o Brasil e podem resultar em sanções e tarifas contra o país. Então isso aqui eu imagino seja coisa da Organização Mundial do Comércio, esses acordos de comércio internacional. Do lado americano, os temas prioritários devem ser a exploração de minerais críticos no Brasil e a atuação das Big Tech americanas no país. Que aí já é um tema 100% político, né? Gostei. Primeiro, dar uma cobrada pelo que o Xandão fez, né? De só bloquear o Twitter por um mês, baseado em nenhuma lei, baseado em porra nenhuma, né? No poder exercido de uma forma arbitrária e soberana. Martelo. Pois é. Não, mas isso, cara, eu acho que quem vai trazer esse tema à mesa é o Brasil, cara. Honestamente. Acho que os Estados Unidos não tem porra nenhuma pra falar sobre isso. Não, tem pra assim. falar que é o seguinte, olha só, irmão. Nunca mais faça isso. Não mexe nessa porra. Mas, cara, eu acho que isso é uma pauta da Janja, cara. Tu não tem essa impressão também? Que ela é muito ligada nisso? Cara, eu ela não tá sempre... acho que seja. Eu acho que a Janja pode até ser uma pessoa que liga pelos motivos idiotas pessoais dela. Mas, cara, tem pessoas de esquerda que são mais maquiavélicos que, com razão, preocupam como que a influência das Big Techs americanas pode afetar o poder deles interno no Brasil, entendeu? Definitivamente, sim. Então, você vê todo esse impulso por tem que regular as redes sociais, é uma coisa que boa parte da esquerda, principalmente o pessoal, assim, né, que é o, por incrível que pareça, é o pedaço da esquerda que pensa, quer, e pro Trump é tipo, cara, big no-no, sabe? Não só porque ele claramente tem um projeto de influência política não só americana, mas da direita americana na América Latina. Isso é muito inequívoco, na minha opinião. Como o Trump foi muito apoiado, ele meio que tem uma aliança com setores dos barões de tecnologia nos Estados Unidos, né? O destaque é meio que o Peter Thiel, que é o cara da Palantir e tal, mas não só ele, vários outros. O Mark Zuckerberg declarou apoio, será que chega tanto? Não sei. Mas ele tava ficando meio MAGA-coded perto da eleição. O próprio Elon Musk, então, é um grande aliado, já teve suas brigas, mas meio que é um grande aliado. O Bezos também se aproximou. Big Body Bezos. Entendeu? Então eu acho que isso é um tema caro pra ele por vários motivos. Mas vamos lá. O encontro entre os dois presidentes começou a ser discutido no final do ano passado, estava programado para março, mas foi adiado por causa da guerra. O governo Trump, a guerra do Irã, né? A guerra que os Estados Unidos se meteu. O governo Trump havia proposto que o Brasil recebesse em prisões brasileiras os estrangeiros capturados nos Estados Unidos, tal como faz El Salvador em sua penitenciária de alta segurança, Secote, conforme revelou a Folha. Não é possível isso. Cara, o que eu acho engraçado é que você mandar o cara pro Secote é quase como você matar ele. Você tá mandando ele pra uma dimensão paralela em que as pessoas que estão vivas não têm acesso. Porque, tipo, cara, desculpa, o Secote é realmente uma prisão de segurança máxima. Agora, pô, tu vai mandar o cara no Brasil, você vai... Tipo, ele vai ter acesso a celular, ele vai poder, sei lá, ensinar o PCC e o Comando Vermelho como ser um criminoso mais poderoso, vai poder aprender com o PCC e o Comando Vermelho. Sem dúvida, são baita, tipo, laboratórios de inovação de crime, sacou? Cara, eu não sei o que os Estados Unidos ganham nessa parte assim, porque, sabe, o Brasil deve ter uma das piores prisões do mundo. Eu ia falar das piores prisões do mundo, mas, tipo, exclua os países que não têm Estado formal, assim. Dos países reais, tá? Dos países reais, que tem Estado mesmo. Tirando o Chad. Porra, tipo, Ruanda, não, né? Óbvio que não. Papua Nova Guiné, não. Mas assim, cara, o Brasil deve ter uma das prisões mais sinistras, assim, mais brutais, cara, no mundo. E não é pelos motivos que você dá, não é nível Secote, tipo, tu vai comer macarrão com arroz todo dia, a luz não apaga nunca, você vai trabalhar costurando bola de futebol, etc. Não é por esse motivo, não. Tipo, tem doença pra caralho, as pessoas vão tentar te estuprar. Mas eu acho que o Trump liga pra isso. Eu acho que o problema é mais que o cara tem muita liberdade na prisão brasileira. Pode ser, mas, tipo, sei lá, cara, vai ficar ligando os Estados Unidos. Eu não sei se o cara conseguiria transformar isso numa coisa, sabe, transformativa. Eu acho que o cara só ia ser hostilizado demais na prisão. Imagina, chega um lourinho. Não, eu só tô dizendo assim, tipo... Se fosse o Trump, eu falaria, I don't care. Não, mas eu I don't care. Mas qual é a intenção por detrás? Isso que eu não entendo. Tipo, você quer matar o cara? Não, acho que a intenção por detrás é fazer com que esses caras nunca voltem aos Estados Unidos. Sabe? E que eles parem de influenciar o crime. Porque isso faz parte da política migratória americana, né? Que era, quer jogar... Que é, por exemplo, você lembra do Quilmar Albrego Garcia também? O mártir, né? Que foi um salvadorenho... Que
foi expulso pra El Salvador e ele ser preso no Secote. É a única pessoa que viu o Secote por dentro e viveu pra contar a história, tá ligado? E... era política migratória, cara. É porque ele era um imigrante ilegal, essencialmente, que ele foi expulso. Entendi. Sei lá, eu só penso, tipo, El Salvador se destaca pela boa qualidade da prisão, na verdade. É um programa penitenciário eficaz, moderno. Sim. O Brasil se destaca por, tipo, Cara, pegar hepatite. eu tava vendo uma história engraçada. Caso vocês não saibam, os policiais que são presos, eles têm uma prisão específica pra eles, sabe? E aí, cara, parece que dentro do judiciário brasileiro, eles se referem a essa prisão como a prisão do churrasco. Porque aparentemente os policiais fazem muito churrasco na prisão deles, entendeu? Então, cara. Carne eles estão comendo. Eu não sei. Eu não sei o que o Trump quis dizer. Assim, se eu fosse o Lula, top, na hora. Não, cara, mas se você fosse... é porque você tá pensando como você, cara. Tem que pensar como bem. Você não ia topar, ia pegar muito mal pra esquerda. Mesmo se ele desse dinheiro, né? Que era a proposta que o Trump fez pro Bukele, era essa. Mas vamos lá. Os Estados Unidos também queriam que o Brasil apresentasse um plano para acabar com o PCC, o Comando Vermelho, o Hezbollah, que tem células aparentemente no Paraná, né? Fronteira com o Paraguai. E as organizações criminosas chinesas em solo brasileiro, que também aparentemente tem uma relevância, né? Cara, indo pra São Paulo você consegue sentir um pouco assim, sabe? Enfim, bons restaurantes chineses lá, onde só chineses vão e tipo, tudo é liberado. Você pode fumar em ambiente fechado e tal, estranho. Mas eu não sabia que ia operar muito, mas eu sei que é de longa data, tá? Tipo, os caras... eu já contei essa história uma porrada de vezes também. Fim da Guerra Civil Chinesa, os caras do Kuomintang eram corruptos, eles compraram uma porrada de imóvel em São Paulo. E, tipo, estão aí há muito e muito tempo. Ganham dinheiro, traficando chinês pra trabalhar em pastelaria e outras coisitas mais, etc. Agora, o Hezbollah, que eu sempre tratei um pouco como histeria coletiva... cara, eu imagino que isso aí seja só a lista, entendeu? A lista, ela botou tudo, não tem um critério pra... Porque, tipo, por um lado, é estranho você ter presença do Hezbollah no Brasil, né? É bastante estranho. Eu não consigo entender os objetivos estratégicos do Hezbollah aqui. Provavelmente ganhar dinheiro com tráfico, né? Enfim, os caras são especializados em lavar dinheiro, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, é absurdo também a ideia de que você tem, tipo, uma célula de 100 caras do Hezbollah no Brasil. Tipo, porque você só não mata esses 100 caras, eles são literalmente... eles são terroristas, entendeu? Mas, enfim... O governo Trump pedia ainda que o Brasil compartilhasse com autoridades americanas informações, incluindo dados biométricos de estrangeiros buscando refúgio e refugiados no país. Isso seria parte das medidas para combater a criminalidade transnacional e bloquear a imigração em massa passando por portos e fronteiras brasileiros. Que eu também não sei se tem muita imigração em massa que passa por aqui para ir para lá. Que aqui é meio... um canto do mundo, né? O Brasil é meio que um canto do mundo. Eu já vi casos, tá? É plausível que diáspora africana atravesse o Brasil para chegar até os Estados Unidos às vezes. Às vezes eles são radicados no Brasil, ficam em São Paulo e tem máfia lá também, especializada em roubo de celular e tráfico e essa venda internacional dos aparelhos roubados. É o motivo do celular às vezes aparecer. Se você o celular roubado aparecer na Nigéria ou na Angola, agradeço a máfia nigeriana lá de São Paulo. Mas às vezes eles só seguem, cara. Eu já vi, tipo, na época que, no ápice das tensões lá da fronteira dos Estados Unidos, eu lembro de uns caras entrevistando e tinha uns caras que falavam, pô, sou de Guiné-Bissau. Tô indo pros Porra, Estados sou Unidos. Serra Leoa. O cara fica, caralho, como é que tu chegou aqui, cara? Aí fala, ó, cheguei pro Brasil e estrei de Darien, amigão. Ali ninguém é de ninguém, entendeu? Verdade, é verdade. As demandas americanas eram uma contraproposta ao plano de cooperação apresentado pelo presidente Lula em telefonema a Trump no ano passado, que também selou a trégua das tensões entre os dois países em decorrência do tarifaço. Então, lembrem-se que o governo brasileiro e o Trump estavam com tensões altas por causa do Eduardo Bolsonaro, da questão do tarifaço contra o Xandão e tal. O Brasil havia proposto um plano de combate ao crime transnacional com 4 pontos principais. Um deles era a cooperação para combater a lavagem de dinheiro, mirando criminosos brasileiros que transferem recursos para empresas de fachada no estado de Delaware. Sabe quem foi o senador de Delaware por tipo uns 50 anos? Mano? Joe Biden. China Joe, mano. Take me to dinner, baby. Espécie de paraíso fiscal nos Estados Unidos. A proposta também incluiu o bloqueio de ativos nos Estados Unidos provenientes de recursos ilícitos de brasileiros que cometeram crimes no Brasil, com aumento de cooperação entre a Receita Federal e o IRS, que é a Receita Federal Americana, a colaboração entre autoridades alfandegárias, com aperto da fiscalização no tráfico de armas que abastecem facções como CV e PCC, e intensificar o intercâmbio de informações sobre transações em criptoativos. Né? Beleza. Vamos lá. O governo brasileiro tenta evitar que os Estados Unidos anunciem a designação do CV e do PCC como organizações terroristas. Na visão do governo Lula, a designação abriria brecha legal para intervenções do ZEUA em território brasileiro.
o governo teme ainda a exploração política do tema pelos bolsonaristas durante a campanha eleitoral. Isso aqui, pra mim, é a barbada que aconteceria caso o CV e o PCC fossem designados como terroristas. Ia ser um revés pro Lula e uma vitória dos bolsonaristas americanistas, né? Eduardista, né, majoritário. Mas você não acha que o Lula travar também é motivo pra bater, assim? Isso é meio que uma escolha filha da puta, Sim. né? Essa coisa de intervenção direta dos Estados Unidos no território brasileiro, eu não sei, mas é aquilo. Cara, talvez eu acho que os Estados Unidos mexe bastante nos governos de todos os países, excluindo, sei lá, o Irã, a Rússia, China, Coreia do Norte, sabe? E Bielorrússia, maybe, países da África Central, sabe? Aí é falta de interesse. Exato, meio que falta de interesse mesmo. Na República Centro-Africana. Então, talvez o Lula saiba melhor do que a gente quanto os Estados Unidos fica se metendo em coisa e é desagradável, eu não sabe? sou nenhum oficial da ABIN, tá? Mas a minha teoria, tá? Eu acho que o delta entre Estados Unidos e nações latino-americanas está aumentando com o tempo. Delta... De poder, cara, em Com todos os certeza. sentidos, entendeu? Tipo, todos, tá? Tipo, de potência, no geral, todos. Militar, particularmente, assim. Então, eu tento achar Não, que... mas militar, cara, mano, Não, nunca descolou teve uma de chance assim, cara. Não, mas hoje em dia é muito descolado, cara. Porque o Brasil, hoje em dia, não tem marinha pra todos os... Quer dizer, o máximo respeito ao pessoal da marinha que assiste. Mas, assim, tem pouco barco, né? Tem algumas fragatas e tal. O Brasil já foi um país que teve porta-aviões, já não é mais, entendeu? Então, a marinha regrediu. A aeronáutica, e tem o Gripen, mas não tem antiaérea. Então, bambo. O exército, como você gosta de lembrar, pessoal, tem baixo Army Tradition, né? Então, o Brasil não é um país agressor, por excelência também, de qualquer forma. Então, assim, e os Estados Unidos era um país que tinha porta-aviões, agora é um país que tem, tipo, porra, tem o Optimus Prime escondido, tem o Discombobulator. Discombobulator, mano. Então, tipo, cara, tem caça que você não consegue ver, tem drones, etc. A gente nem tem drone, tipo, não tem drone do exército, tem drone na PEMERG, mas não tem drone do exército. Então, assim, eu só acho que a pretensão que o Brasil pode fazer algo, ela, sabe, hoje ela é mais retardada do que ela era em 1964, por exemplo. Entendeu? Tipo, o Delta faz sentido? Eu acho isso de verdade. Talvez seja marginalmente mais retardada, mas já era retardada em... Mas, tipo, ficou mais distorcido ainda. Assim. Os Estados Unidos avançou mais e mais rápido e o Brasil regrediu em algumas áreas, em termos de defesa. Eu fico assim, pô, os Estados Unidos não pode mexer no Brasil, soberania e tal. Mas você não acredita nisso de verdade, porque senão você não teria deixado de escolar tanto, né? E aí meio que se os Estados Unidos quisessem mesmo, acho que talvez nem se preocupasse com... Cara, isso é terrorismo, isso aqui é uma organização terrorista, isso não é e tal. Tipo, qual foi a justificativa para a operação na Venezuela, assim? Foi meio que essa. Mas... Do Lula. Mas... O Maduro tava ligado aos cartéis e tal, mas esses cartéis eram organizações terroristas? Acho que eram, cara. Eram, então... Beleza, tudo bem. Mas... Que seja, eu acho que não precisaria de qualquer forma. Eu acho que fica cada vez mais improvável que os Estados Unidos precise intervir diretamente nos países com o tempo, cara. Tipo, eles conseguem mandar de lá. Não. Só falam, tipo, cara, é melhor você fazer essa porra, senão eu vou te fuder. Aí o cara... Exato. Tipo, pô... Claro. Tem alguma coisa que você poderia não fazer, entendeu? Em relação aos minerais críticos, o Brasil já afirmou a autoridades americanas que não aceita nenhum acordo que preveja exclusividade de fornecimento e que não inclua o processamento das commodities em solo brasileiro. Isso é um golaço, né? Principalmente a parte do processamento das commodities, que é tipo... Cara, o Brasil, ele vende minério de ferro pra China. Cara, ele podia meio que produzir o aço aqui, entendeu? Eu acho que ele não faz isso porque... Porque caso vocês não saibam, cara, minério é literalmente pedra, tá ligado? Pedra. E apesar do minério... Não, é porque eu acho que o nego não tem noção de quão pedra é, sacou? Porque quando as crianças elas têm contato com mineração no Minecraft, tá ligado? Aí no Minecraft, a pedra que você tira o ouro e uma pedra normal, elas são muito diferentes. Só que na vida real não, cara. É tipo uma pedra mesmo, sacou? Ferro. Aí imagina você entupir um navio de pedra e mandar pra outro lugar. Fica meio tipo, caralho, brother. Será que dá pra ter refinado essa porra aqui? E tipo, rola um processamento básico nas minas. Só que dava pra processar na moral, entendeu? E aí é uma atividade de valor agregado mais complexa, requer investimento, gera empregos melhores, entendeu? É porque a conta que o chinês faz é melhor transportar essa porra completamente bruta e eu faço aqui do que, sei lá, carregar 20% do peso, 30% do peso. Muito menos até. Sim, é isso. No caso de siderurgia, eu imagino que tem muito a ver com motivos ambientais, né? Porque siderurgia é extremamente sujo e na China eles cagam solenemente pra isso.
Enfim, mas essas coisas assim eu acho que, sei lá também, né? Se bem que mineração de coisas de terras raras, eu imagino que o processamento seja bem poluente, pelo menos como é feito na China hoje. Sabe, polui o Rio São Francisco. Ninguém pode ganhar dinheiro nessa porra desse país, cara. Pois Como é. assim? Lula deve ressaltar. Falei. Mas não, eu só acho que o Brasil de novo tá. Assim, não é comparável, tá? Mas essa parada de terras raras é de novo meio que uma encruzilhada, assim, onde o Brasil pode repetir, né, o êxito tremendo, absurdo do Getúlio Vargas, né? Que é ficar nessa meio hesitante e tal, e falar, pô, quem transferiu pra mim a tecnologia, que foi a CSN, foi sobretudo isso, né? Além da capacidade logística, tipo, além do capital, né? da capital e da infraestrutura propriamente, é tipo, eu vou te mostrar como é que faz, entendeu? E aí você pode replicar. A gente não replicou tanto, mas aprendeu, né? Definitivamente. Então, quem puder transferir essa tecnologia pra gente, eu preferiria. Aí, nesse momento, minha reticência com a China, de forma geral, ela até fica de lado, entendeu? Sim. Cara, a empresa... Tipo, a minha opinião é que a China tá na frente dos Estados Unidos em tecnologia industrial, em muita coisa, assim, ainda mais coisa mais útil pro Brasil. Via de regra, esse tipo de transferência tecnológica faria mais sentido com a China. Mas tem muita coisa que a China não ia querer comparar, sabe? Então, pra vocês terem uma ideia, assim, sabe? Que eu tô falando que é literalmente pedra, cara. É porque literalmente é pedra, sacou? Se você visse um minério de terras raras na rua, você ia ficar tipo... Uau, uma pedra, tá ligado? Mas eu queria que explicasse mais ou menos o que são. É meio que, na tabela periódica, a galera aí que prestou atenção na aula de química, né? Muitos químicos comentaram no vídeo que a gente fez falando do ensino médio, falando, pô, eu sou químico, vocês falaram vários absurdos e tal. São meio que esses metais aqui, cara, que eu não sei, sinceramente, eu não sei o nome de nenhum. Se eu não me engano... Caralho. Tem um... Não é possível, eu tenho que saber um. Tem um desses metais aqui que eu acho que é aquele que faz aqueles... Nadmio. Superímãs. Neodímio. É isso, neodímio, é justamente esse. Que faz superímã, tá ligado? Que quando eu tinha 12 anos eu achava irado ver vídeo no YouTube do cara... Oh, shit. Mas eles servem... mais um aí pra nós. Lantânio. Sério, tá ligado? Caralho. Praseodímio, aí neodímio, que é famoso por causa dos ímãs. Promécio. Samário. Európio. Esse é pica. Gadolínio. Você Európio, você Gadolínio. Disprósio. Olmio. Parece que é fake, tá ligado? Parece que foi inventado. Hérbio. Túlio. Esse eu conheço. Itérbio. Conheço vários túlios. Lutécio. Caralho, menor de lutear. Ítrio. E escândio. Pois é. E aí eles servem para várias aplicações industriais, especificamente muita coisa de eletrônico, meu entendimento é esse, mas para coisas industriais variadas, né? E aí, o motivo, apesar do nome dos terras raras ser terras raras, eles não são de fato raros. O nome é terras raras porque na época que o nego tava descobrindo a tabela periódica era raro, mas aí depois eles perceberam, não, na verdade essa porra tá em todo lugar, a gente só não tinha como medir. Porque é isso, né? Se você olhar pra uma pedra, tá ligado? Você não sabe quais são os elementos que tem nela, a não ser que você meça com técnicas avançadas. Essa aí claramente tem lutécio nela. Pois é, né? Tem, como é que foi? Gádio, sei lá. E aí... O meu entendimento é... A China hoje em dia domina a parada de terras raras. Meio que... O único motivo pelo qual isso acontece é porque a China faz o processamento. Entendeu? Que eles estão dispostos a minerar e processar essa merda e que se foda os motivos ambiental, sacou? Ah, mas você vai destruir essa montanha. Exato. Dane-se. Ah, mas você vai ter que poluir esse rio. E aí, pô, tem um sapo aqui, cara, que o único lugar que ele mora é em Xinjiang, na China. E aí o chinês tá tipo, cara, mais uma planta de processamento. Vou comer esse sapo. Mas os Estados Unidos também tem muitas terras raras, sabe? E... Cara, sei lá, eu sou muito cético, cara, com relação a essa parada de terras raras ser tão importante pro Brasil no longo prazo. Apesar de, em teoria, ser uma oportunidade foda, eu acho que na prática, cara, isso vai ser desperdiçado e não tem como não ser. Por quê? É isso, a China domina porque eles cagam pra legislação ambiental e porque constrói-se coisas na China. Se você vai construir uma fábrica, for a mesma fábrica na China e nos Estados Unidos, na China demora tipo 1/3 do tempo. Sem sacanagem, eu já ouvi isso na boca de um chinês que era diretor de uma empresa industrial chinesa. E aí, tipo... E se você for tentar construir isso na Europa, você só não vai conseguir, porque nunca vão te dar o licenciamento, entendeu? E aí, cara, no Brasil, o Brasil não tem capital. Beleza, os Estados Unidos tem capital. O Brasil... O licenciamento ambiental aqui é uma merda. Licenciamento de construção em geral, assim, pra coisas industriais ou então semi-industriais e tal, também é uma merda. A gente tem os terras raras, mas os americanos também têm.
Sabe? Se eu fosse um americano, eu acho que seria muito mais fácil eu chegar pro Trump e falar, cara, vou botar uma planta dessa porra aqui no Arizona e vai ser muito mais fácil do que eu botar no Brasil. Já é, né? Sabe? Que eu vou botar essa merda no Brasil, aí você é mó BO do O caralho. Brasil está interditado, como diria Aldo Rebelo. Exato, o Aldo Rebelo tá certo, cara. O Brasil está interditado. E tipo, não, caraca, mas é um diferencial competitivo, porque o Brasil tem a maior reserva de terra rara do mundo. Cara, mas a reserva americana é gigantesca também, entendeu? Eu imagino que se você somasse a reserva dos Estados Unidos, do México, do Canadá, ia dar maior do que a do Brasil. Então, tipo, não é uma vantagem competitiva meio que eterna, não é uma coisa que existe nos Estados Unidos e não existe em outro lugar de forma comparável, como é o caso, sei lá, minério de ferro, que realmente as minas de ferro do Brasil, elas são únicas no mundo, só são parecidas com a da Austrália. E a gente consegue produzir minério de ferro mais barato que qualquer outro país do mundo. Excluindo a Austrália, que é igual, né? Não é nem melhor. Sabe, sei lá, petróleo na Arábia Saudita é um diferencial por quê? Porque lá tem muito e é muito barato. Sabe? Distrair, entendeu? E o petróleo deles lá tem características específicas, né? Que é leve e tal, enfim. Eu sou meio cético em relação a essa coisa toda. Eu acho que é um pouco... Acho que é um pouco histeria do momento. Se eu tivesse que chutar, cara, nos próximos, sei lá, 10 anos... Vai ter sido um Nothing Burger. Vai ter sido um grande Nothing Burger. Tipo a parada no Nióbio, menos retardado que o Nióbio, porque o Nióbio era extra retardado, assim, uma coisa bem meio Bolsonaro e Enéas da vida. Mas... Família Moreira Salles controla o Nióbio do Brasil, em Araxá. Caralho. Caraca, como é que se fala? Os Rothschild controlam o Nióbio, mano. Enfim. O que eu entendo é que tá todo mundo falando agora, porque as pessoas estão descobrindo usos melhores pra essa porra, né? Tipo, a demanda por isso tá aumentando. Meu entendimento é que a China... Quando tava rolando a disputa tarifária entre os Estados Unidos e a China, esse foi um dos pontos que a China... Foi um dos trucos que a China deu que os Estados Unidos não tinha como retrucar, entendeu? Porque assim, a questão, onde eu desagrearia, né? Onde eu discordaria de Getúlio Vargas, Não, é que justamente... Nível de anglicismo nunca antes visto. Bizarro, né? Mas realmente veio à minha cabeça dessa forma. Mas... O projeto da CSN, ele era um projeto, sobretudo, nacional. Ela nunca foi integrado às cadeias mundiais, né, internacionais, até porque pense no contexto da época, né? Não é como se a economia tivesse necessariamente integrada, assim. Mas era para um projeto de industrialização baseado em mercado interno. Então, tipo, a gente vai pegar uma ponte, aí vai usar o ferro da CSN, aí a ponte vai liberar para construir uma outra fábrica que vai ser o ferro da CSN. Isso, assim, no século XX foi uma lição razoável de que, cara, é difícil coordenar dessa forma, né? Tipo, você criar indústria que não está agregada a mercado internacional é um tobogãzinho político. Você pode terminar igual a Argentina, que preservou a indústria do século XX muito melhor que o Brasil. Mas, a que preço, né? Pra comer carne de jumento, brincadeira, isso é fake news. Mas, isso é a notícia falsa. Mas, assim, tem os seus desafios e o Brasil já tentou uma vez também. Então, assim... Idealmente o Brasil passaria uma série de reformas que viabilizariam o tipo de empreendimento que pudesse agregar as cadeias internacionais de produção. E aí você nem precisaria tanto assim desse acordo, sabe, desse acordo maravilha com os americanos. Porque eu já ia chegar e ficar tipo, tá viável, eu queria fazer aí em Goiás ou em Minas Gerais, eu não sei onde necessariamente estão as reservas, e aí idealmente seria isso. Mas... Eu acho, cara, que o Brasil precisa tão, assim, correndo o risco de incorrer nos erros das pessoas do século passado. O Brasil precisava dar uma complexificada aí nas coisas que produzem. Mas o maior problema é o que o Aldo falou, né, cara? Que tá interditado. Tá interditado. O Obama! Vou matar o Obama! Entendeu? Sim, mas eu não sei se é essa oportunidade, assim, né? Não é igual, sei lá, IA, né, provavelmente. Mesmo IA é um pouco overrated também. Mas, assim... O Brasil deveria extrair alguma coisa disso, definitivamente. Mas vamos lá. Em relação às investigações comerciais do Zillow sobre o Brasil, cuja conclusão deve se dar nas próximas semanas, o objetivo do Brasil é ter o presidente Lula argumentando, em nível de chefes de Estado, porque o país não deveria ser alvo de sanções. Isso é meio engraçado, né? O que é isto? O que é isto? O que é o Obama? Porque a ideia de que tem alguma equivalência entre o chefe de Estado de qualquer país e o Lula e o americano, tá ligado? É meio retardado. Tipo, desculpa, cara. Eu realmente só não entendi o que isso quer dizer. Não, você tá fazendo um argumento meio diplomático, que é tipo, cara, olha só, não é uma notinha, não, é eu, chefe de Estado, entendeu? Tá. Falando diretamente com o chefe de Estado, tipo, conversa de hombres, entendeu? Entendi. Sabe o que acontece, né? Enfim. Pois é. Em julho do ano passado, os Estados Unidos anunciaram
abertura de investigação com base na chamada sessão blá blá blá, como uma das medidas anunciadas por Trump em reação ao que o republicano classificou como uma caça às bruxas contra o ex-presidente Bolsonaro. O governo americano incluiu no processo investigações sobre práticas em diferentes frentes, comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, que era aquilo, né, que o Trump estava querendo foder o Pix. A regulamentação das Big Techs pelo... Esse artigo tá cheio de typo, né? Das Big Techs pelo Supremo Tribunal Federal, tarifas injustas ou preferenciais, leis anticorrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Então ele tava só mesmo, tentando foder o Brasil como podia. Qualquer coisa, tudo que você fez minimamente errado, eu vou te pressionar. Isso é a pica, hein? Se alguém chegasse com essa brifada assim na reunião, eu ia dar uma panicada, porque é muita coisa. Enfim. Os alvos vão desde queixas antigas de Washington, como as tarifas brasileiras sobre a importação de etanol, até o Pix. Empresas americanas de cartão de crédito alegam que o Banco Central concede tratamento preferencial ao sistema de pagamento instantâneo, que o governo Lula nega. O que é absurdo, né? Não acho que o Banco Central privilegia o Pix. O Pix só é melhor para muitos usos mesmo. E as tarifas são mais baixas do que da Visa e tal. Lula pretende transmitir a Trump a mensagem de que, em relação à Big Tech, regulamentações como ECA digital, a decisão da STF sobre o Marco Civil, que aumenta a responsabilidade das plataformas, e, eventualmente, a lei de misoginia, não seriam discriminatórias contra empresas americanas, pois serão aplicadas a qualquer empresa do setor que atua no Brasil. Que é um argumento muito idiota também, né? Mas, tipo, o Trump, cara, ele não é só americano, ele é um direitista. Então tudo que você faz que prejudica a direita, o Trump sente que tá prejudicando ele, através de prejudicar os aliados dele. Então, tipo, não, mas pô, se tiver uma empresa chinesa, a gente vai aplicar pra ele também. O Trump tá tipo, cara, bro, eu não quero saber, tá ligado? eu acho também que é injusto na medida em que, tipo, pô, beleza, isso também vai afetar as empresas sediadas no Brasil, empresas brasileiras. Quais? Das quais? TikTok? A única, né? Brasil. Não, chinesa. Chinesa, assim, só nesses termos, assim, né? Tipo, pelo amor de Deus. Kawaii. Também é chinesa. Ah, é? Eu acho que sim, creio que sim. Enfim, mas a ideia, né? Eu acho que assim, o que está por detrás desse projeto e que a esquerda, eu acho que espantalha muito, mas é o debate sobre soberania na internet. A gente já falou isso uma porrada de vezes, assim. Isso é uma tensão que inevitavelmente ia chegar, vai se agravar nos próximos anos, entendeu? O que os Estados Unidos enxerga hoje, e aí as pessoas entendem que é um conluio maquiavélico entre o Trump e esses empresários de Big Tech. Eu não diria que é maléfico, mas eles se resguardam no país deles para poder impor, né, consolidar a hegemonia que eles têm sobre o globo, né? E aí isso é interessante para os Estados Unidos, que ao mesmo tempo também é um instrumento de aculturação, de aproximação e até de intervenção política, né? Intervenção política também. Então não podemos esquecer a vinda do embaixador americano às vésperas da reeleição do Lula, né? Enfim. Então, assim, é um poder que os Estados Unidos têm sobre o planeta, né? É o país que inventou a internet, é o país que opera a internet, boa parte da internet está sediada, né, administrada por americanos. E é natural que o país também não queira ceder a posição. Mas essa é uma tensão... Eu não sei qual é a resolução, tá? E só o Brasil tá comprando a briga na América Latina, por enquanto. Mas os europeus estão comprando bastante lá. Cara, exato. E a China já fechou, a Rússia já fechou. Quer dizer, a Rússia fechou definitivamente depois da guerra da Ucrânia. A China já é fechada há bom tempo. A Índia tem exercido cada vez mais controle sobre a própria internet também. Por exemplo, proibiu o TikTok. A Europa tá numa briga danada com os Estados Unidos. E na América Latina só quem comprou a briga é o Brasil. Só que o Brasil tá comprando de uma forma bem... fraca, né? Tímida, né? Bem tímida. Pois é. A questão da lei de misoginia, tipo, é uma investida contra, mas... Exato, ela não é contra os americanos, ela não é soberanista exatamente. Ela é mais contra, tipo, a direita, sacou? A lei da misoginia é, obviamente, o cavalo de Troia pra fuder nego de direita, assim, não tem nenhuma dúvida, não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Mas E aí... Além da apuração aberta 2025, o Brasil entrou na mira de outra ação do USTR, iniciada nesse ano, para analisar se os produtos fabricados com trabalho forçado estão entrando no mercado americano. Esse processo avalia práticas em cerca de 60 países e foi lançado poucas semanas após a decisão da Suprema Corte que derrubou o tarifaço. Segundo especialistas, o objetivo dos Estados Unidos é mirar no comércio de parceiros com a China. Realmente não sei o que é, nunca vou falar dessa porra, não sei do que eles estão falando. Mas cara, esse é o cerne das discussões. Cara, no geral, eu abri o vídeo falando desse negócio aqui do Trump com os Zelensky e tal. Cara, eu acho que vai ser uma reunião tranquila, tá? Eu acho que... Essa reunião é impossível, cara. O Lula fala inglês, porra. Sim. Todos os líderes que foram recebidos nesse exato contexto eram anglo, né? Eram anglofalantes, né? Não sei se essa palavra existe. O Lula vai levar alguns ministros dele, 5 ministros e o diretor da PF. Então, Mauro Vieira, né? Que é um grande anti-americanista. Aí o ministro da Justiça...
o Dário Durigan, o ministro da Fazenda, ministro da Indústria e Comércio, ministro de Minas e Energia e o cara da Polícia Federal. Então, o pessoal da economia e o pessoal da segurança e justiça como um todo. E o Alckmin viajou também, acredito eu, ou não? Eu vi uma foto dos dois se cumprimentando, acho que foi antes da viagem, então, né? Pois Alckmin é um presidente em exercício no Brasil, né? E aí, cara, o que tá todo mundo falando na sua Mônica Bergamo é isso, cara, que a chance é que seja uma reunião tranquilizadora. Mas eu acho que em termos de oportunidade política pro Lula, eu acho que é mais uma oportunidade pra garantir que os americanos não vão tentar fuder ele, sabe? Então, os americanos ajudaram o Milley na eleição que ele teve, fazendo lá swap cambial e tal, nem entendo direito essas porras também. Pra garantir que não ia ter um pico de câmbio na véspera da eleição, que poderia prejudicar o Milley. Os americanos foram lá e garantiram eles. E você mesmo falou, o embaixador americano, então agentes da diplomacia americana vieram pro Brasil na véspera da eleição. E se reuniram, né? Exato, e se reuniram com Barroso e membros do governo na véspera da eleição de 2022, quando o Lula foi eleito. E o próprio Barroso falou, né? Aquela reunião a gente estava discutindo o que a gente podia fazer para meio que proteger a democracia. Tipo, eu imagino que o Barroso seja honesto nessas crenças dele, mas isso é um tipo de intervenção, né? E os americanos, cara, intervêm na política de outros países, mano. Cara, desde a guerra civil deles, talvez... Será que já rolava antes, cara? Talvez rolasse antes. Talvez já estavam mexendo no México até... Não, a primeira guerra dos Estados Unidos é contra o Marrocos, né? Os Estados Unidos vai lá, destrói os piratas marroquinos. Isso antes da guerra. É muito cedo, é o primeiro conflito americano. Sim, mas, cara, é isso, né? Eu acho que o maior ganho pro Lula vai ser tranquilizar o Trump e falar que não, a gente vai ser amigo, blá, blá, blá. Pro Trump não botar um pezinho na balança pra direita ganhar na América Latina. E por quê, né? Eu vi que a Marina Helena, do Novo, compartilhou esse gráfico hoje, mas é um gráfico muito relevante, eu acho, cara, para essas discussões de política na América Latina. Que é, cara, o gráfico da mudança ideológica da América Latina ao longo meio que dos últimos anos. Você vê, em 2022 estava todo mundo de esquerda e 2026 a Argentina virou direita, a Bolívia virou direita, o Chile virou direita, o Peru virou direita, a Venezuela que tá como vermelho, mas não é... Eu colocaria achurado. Pois é. A Colômbia vai ter eleição ainda, vamos ver o que vai acontecer. E, cara, o Brasil meio que o Flávio tá na frente do Lula, cara. Se a gente entrar no Polymarket... Eu nem tô com a VPN aberta. Se a gente entrar no Polymarket, a porcentagem do Lula só tá ficando cada vez mais baixa, assim. Se você somar a direita... É engraçado. Eu vou botar nos Estados Unidos aqui a parada. A NordVPN podia patrocinar a gente, né? Podia. Nord. Se você é amigo de alguém da NordVPN. Sim. Pois é. Mas... se você entra aqui, cara... E somar as porcentagens, você vê, mano, o Lula tá ficando pra trás, cara. E não é só o Lula, não. Se você tomar todo mundo da esquerda, tá pra trás. O Flávio tá com 45, que é o melhor que ele já teve em toda a série. O Lula 38. Aí, beleza, tem o Renan, que não é alinhado a nenhum desses polos, mas é obviamente de direita. Aí tem o Haddad, o Camilo Santana com 4% e depois o Alckmin com 1%. Então, somando, Alckmin 1%, mais o Camilo dá 5%, mais o Haddad dá 9%, aí mais o Lula dá 47%, entendeu? Então, tipo, ele já tá ficando pra trás. A esquerda como um todo já tá ficando pra trás da direita. Vamos fazer um comentário aqui que talvez seja retardado, tá? O bloqueio no Brasil, tu acha que não tem a chance de dar uma distorcida nesses valores, cara? Tipo assim, você acha que ia diminuir a volatilidade? Lula, né? Acho que não, cara. Não sei. Acho que não. Eu acho que qualquer pessoa que é tech savvy o suficiente pra ficar apostando no Polymarket, ainda mais quem é realmente meio que fazedor desse mercado aí, cara, a pessoa vai botar uma VPN, entendeu? Eu acho que não tem muito problema, não. Seria interessante se tivesse um gráfico do volume diário e ver se ele caiu muito... Tem não? Cara, eu não sei mexer nessa porra. Sabe? Não, pra ver se o volume mudou muito, cara. Entende? Eu não sei, eu talvez tá enviesada a amostra, uma coisa assim, entendeu? Porque, sei lá, eu fico mas é porque isso não é a amostragem, né? Isso é por dinheiro. Sim. Mas eu acho que não tem um elemento de torcida também, cara, no Polymarket. Tá ligado? Então, a tendência eu sou petista não, e vou votar no Lula. Então, por isso que eu tô vendo não pode ser uma pergunta burra, entendeu? A tendência é que não. A gente não observa isso em outras eleições, entendeu? Pelo menos o track record do Polymarket é muito bom. Talvez eu diria que é tipo da Atlas Intel, talvez até melhor, assim. Eu só fico pensando que, tipo, talvez o lado... De novo, isso só perguntando mesmo.
o lado que bota dinheiro no PT talvez só não esteja mais botando, entendeu? Meio que desembarcou de polymarket. Não sei, cara. Porque eu acho que o lado que bota dinheiro do PT não é necessariamente petista, cara. É só ele quer ganhar dinheiro. Eu acho que o Lula vai ganhar. Mas tem um quesinho de cara, tem torcida. 65 milhões nesse mercado de dólares, brother. Tem 300 milhões de reais. É bastante dinheiro, cara. Não, mas o que eu tô falando é que com o tempo vai ter um delta, entendeu? É tipo, a partir do recorte, assim, da VPN. Eu não sei. Cara, eu acho que talvez boa parte do dinheiro nessa porra aí, inclusive, não seja nem do Brasil, cara. Seja nego internacional, sabe? Eu não ficaria surpreso se fosse o caso. Deve ser. Talvez tenha uns caras que sejam apostadores de eleição. E não tá dando mais pra pagar também no cartão, né? Tem que... Mas a gente não viu que tinha que pagar com cripto agora, sei lá. Enfim. Não sei, cara. Só ponderando sobre o assunto. Mas, cara, o que isso pode ser... Essa reunião pode ser muito importante pro Lula. Pode ser, tipo, verdadeiramente make it or break it, assim. Porque no sentido de que se for uma merda, ele tá fudido. Se for uma merda, ele tá muito fudido, cara. Porque a gente já tá vendo que a economia tá num sinalzinho de desgaste, que isso tem puxado o voto do pessoal mais pobre. Não é nem a favor do Flávio, mas desengajando, né, a votação do Lula com o tempo. Pô, se o Trump... Pô, ó, a reunião foi uma merda, o Lula é um socialista, 40% de tarifa. O Lula vai perder, né? Assim, eu nem sou o cara tão determinista de economia pra eleição, mas num caso grave assim, definitivamente seria um elemento. Cara, eu acho que por detrás dos panos ele vai conseguir dar um jeito de fuder o Lula e beneficiar o Flávio, Zema, o Renan, quem quer que seja direita no segundo turno. Por isso que pareça, tô um pouco com a leitura da Marina Helena também, de que, cara, claramente algo mudou. A gente já pensou, já ventilou a hipótese de que foi só quebrar a porra do aparato todo institucional de ONG americano, assim. Isso já pode ter sido o suficiente pra só mudar o equilíbrio de poder de uma forma a favorecer mais a direita latino-americana. Tipo, isso aí é sem intervenção, só cortou Fechou a torneira. Fechou a torneira do USAID e aí já mudou completamente o equilíbrio de poderes. Tem a possibilidade que tenha interferência de Big Tech, eu ainda não enxerguei isso, honestamente. Eu só acho que a esquerda faz um trabalho de mídia muito merda no Brasil, pelo menos assim. Nas redes sociais, né? Nas redes de mídia social, uma merda. Até TV hoje em dia tá ficando meio, sabe, tá tendo uma desembarcada soft da Globo, assim, meio lenta. Teve o revés no Legislativo, a não indicação do Messias, assim. Houve aquele atrito, né, com o jornalista mais no início do ano, acho que foi muito ruim pro Lula também. Então acho que tá dando um cenário mesmo de favorecimento da direita, cara. Se o Trump realmente concluir ao final da eleição que o Lula tem que ser destruído, e aí, ou então até tem a possibilidade também dele fazer até a reunião de má fé, né? Só pra poder cagar na cabeça do Lula. A reunião que ele fez com o cara da África do Sul foi meio de má fé, assim. Tem um tempo já, não sei se você se lembra, mas... Foi só, tipo, dando uma lição de moral, né? Um absurdo que tá acontecendo no seu país, tá perseguindo brancos, etc. Sim. Então, tem uma chance razoável. Mas, de novo, como o Lula não fala inglês, eu sempre fico meio... Pode soar até meio cruel, entendeu? Tipo... O Lula não vai ter condição de se defender. Cara, eu sei que a África do Sul é um país em que inglês é uma das línguas faladas, mas eu acho que o presidente da África do Sul também tá meio perdido na reunião, cara. Em defesa do... Isso pode não ser uma questão de da agressividade do Trump, do J.D. Vance e tal, sabe? Tem o acho que ele tava meio surpreso, assim, que ele tava realmente sendo esculachado. Entendeu? Mas tem uma chance disso acontecer com o Lula amanhã ou depois de amanhã, é a coisa pra se pensar. Se o Trump realmente, o cara falar, ó, não tem jeito, a América Latina vai ser toda dessa direita Milei, o caralho. De novo, acho que o único contra-argumento pra esse ponto da Marina Helena é o Uruguai. O Uruguai variou à esquerda, independente de qualquer coisa. Mas o Uruguai é o país menos latino-americano da América Latina, né? Sabe? Ele é o único que não tem problema de segurança, sabe? Ele tem o maior PIB per capita. É um pouquinho diferente mesmo. Mas, assim, não é nada... Porque eu não acho que tá sendo orquestrado, entendeu? Mas é uma questão de... Fazendo aqui um 6-7... de equilíbrio de poder mesmo, sabe? E questão de espírito do tempo também, né? Como é que é a palavra para espírito do tempo, cara? Indutva. É o Indutva, cara. O Trump é o nosso Indutva. Ele é o avatar, né, do tempo, da era. Pois é, pessoal. Enfim, entre no nosso site www.novosclasses.com.br para assistir conteúdo extra. A gente colocou esse vídeo novo aqui do brasileiro, estudante de Direito na USP, que foi morrer na Ucrânia por motivos heróicos, perguntas e respostas também, colocamos um novo. Já tá podendo mandar pergunta também, mande. E aí, cara, pra você assistir esse conteúdo maravilhoso, você vai ter que nos patrocinar com uma merreca, né? Essas migalhas, R$15 por mês é tão pouco dinheiro. Mas se você for quebrado de qualquer maneira, tem episódio de graça aqui pra você assistir. Os episódios de graça, em geral, são os melhores, né? Meio que pra te motivar a assinar e assistir o resto. Recomendo. Então, confira. Valeu.